Glória a Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos. Amém? Sem perca de tempo, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 16. Hoje é a lição número 15. Nós estamos na revista Avivamento e Vida Espiritual. E esta lição fala sobre o desafio da evangelização. Amém? Glória a Deus. Na introdução, aleluia, glória a Deus. Há urgência em anunciar o Evangelho, e este sempre foi o propósito de Deus para o seu povo. Amém? Então, em João capítulo 15, no versículo 16, nos diz assim: Não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. E nós vamos falar sobre a evangelização. A ação do Espírito Santo na vida da igreja primitiva chama a nossa atenção no texto de Atos, capítulo 1 e o versículo 8. Jesus disse que o poder do Espírito está vinculado ao testemunho cristão. Amém? Os irmãos podem abrir em Atos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Então, se nós somos cheios do Espírito Santo, e se nós somos a igreja do Senhor, e se olhando para a palavra há esta urgência de que a mensagem e o evangelho seja pregado, então nós devemos trazer este desafio para nós. Já de antemão nós sabemos que missionário e a responsabilidade de pregar não está só naquele que tem o cargo eclesiástico, uma unção sobre a sua vida, mas está sobre todos os crentes, em Cristo, aqueles que foram salvos, que ouvem a palavra e devem assim então compartilhar esta palavra. Amém? Então nós vamos ver que no tempo presente o islamismo e o hinduísmo e outras religiões, elas crescem assustadoramente. Aí nós vemos a grande necessidade de que nós, cristãos, devemos anunciar e pregar, porque as outras religiões aí fora não param. Eles cada dia mais estão granjeando e trazendo adeptos às suas religiões. E muitas das vezes nós, como igreja, quem tem a revista vai ver aí que uma declaração é que uma igreja, uma denominação, alguém que se diz cheio do Espírito Santo, mas não prega o evangelho, verdadeiramente não há Espírito Santo ali. Porque o Espírito Santo que habita em nós nos incomoda e nos impulsiona a pregar a palavra, a falar do amor de Cristo a alguém. Então, se uma igreja ela prega o evangelho, ela anuncia a santa e genuína e verdadeira palavra, verdadeiramente ela é cheia do Espírito Santo. Amém? E o primeiro tópico que nós vamos ver nesta lição é que Deus, Ele criou, então, instituiu um povo para testemunhar da sua palavra. Antes nós vamos ver, no tópico anterior, ainda nesta urgência, 2 Timóteo, capítulo 4,
e versículo de número 2. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2. Aleluia. Se algum irmão tiver achado, já pode ler, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Amém, irmãos? Então a Bíblia vai nos dizer que há tempo para tudo. Mas para a palavra é em todo tempo, é em todo momento, é em toda oportunidade. Por quê? Exemplo, muitas das vezes nós precisamos de um tempo para evangelizar alguém, para nós conseguirmos entrar na palavra, para nós conseguirmos interagir com uma pessoa e assim talvez estar entrando no assunto. Mas muitas das vezes vai acontecer ocasiões em que você tem apenas alguns minutos para falar e você precisa ser claro e objetivo, sem machucar e sem espantar. Por isso é um desafio evangelizar. Por isso que há situações em que muitos falam e espantam e acabam machucando, porque não tem muito tempo para explanar, para falar com clareza e acabam machucando. E outros conseguem falar na direção do Espírito, né, com muita mansidão, com muita clareza, com muito domínio, e assim plantam ali uma semente. Que talvez naquele momento a pessoa não aceite a Cristo, mas ela vai para a sua casa, para o seu destino, para as suas tarefas, vai viver a sua vida com aquela reflexão, ou com uma pergunta, ou com alguma indagação na sua mente, no seu coração, acerca daquilo que você falou naquele momento, amém? Então nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Você não pode estar simplesmente num ponto de ônibus e pensar assim, daqui 5 minutos meu ônibus chega, então não vou começar a pregar porque eu não vou ter tempo. Não. Se você tem a oportunidade, pregue. Se você tem a oportunidade, fale. Né? Talvez seja na fila de um supermercado, talvez seja dentro de um hospital esperando um ente querido sair, não sei qual a oportunidade que o Senhor está te dando, mas fale. Talvez dentro de um ônibus, fazendo uma viagem, dentro até mesmo de um circular na cidade, pregue a palavra, amém? Então nós vamos ver que Deus, Ele tem e precisa de um povo para testemunhar. Nós já lemos Atos capítulo 1 e 8, então nós vamos para o primeiro tópico. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, vai nos dizer, né, de uma promessa gloriosa que está inserida na humanidade, nas famílias que foram separadas pelo Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Glória a Deus. E isso foi o que o Senhor prometeu a Abraão quando o chamou. O Senhor disse: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? É uma promessa que o Senhor fez a Abraão, dando um condicionamento. Como que a família seria abençoada? Só porque Deus fez a promessa para ele? Não. É porque ele e o povo de Deus deveria anunciar, pregar o evangelho. E desta forma, a palavra entrando, a palavra fazendo morada, a palavra transformando, libertando as pessoas, assim todas as pessoas seriam benditas. Eu e você só tomamos posse desta palavra porque nós aceitamos a Cristo, porque nós ouvimos o evangelho, a pregação da palavra, e nós reconhecemos o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas.
Nós tomamos então posse da promessa de que nós teremos uma vida abundante na face desta terra, segundo a palavra, amém? Então, um dos propósitos de Deus era que, através da sua interferência na história de Israel, que era o de revelar-se à humanidade. Como que o Senhor se revela a mim? Pela sua palavra. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, mais nós conhecemos o Senhor. Mas como alguém que está lá fora, alguém que ainda não ouviu, alguém que ainda não foi alcançado pelo Evangelho, vai se aprofundar? Como que o Senhor vai se revelar a esta pessoa se não há quem pregue? Se eu e você não nos disponibilizamos a falar da palavra do Senhor, a apresentar Jesus para alguém, como que o Senhor vai operar a sua obra? Deus, Ele requer de mim e de você que nós estejamos dispostos a evangelizar. Então nós vamos entender aqui que Israel, eles tinham a responsabilidade, o povo de Deus tinha a responsabilidade de anunciar esta palavra, este evangelho, às nações, que é o primeiro subtópico aí, ó, Israel e as nações. Deus revelou-se a Abraão e a toda a nação judaica, com o objetivo de que Israel fosse um centro missionário para o mundo. Davi entendeu esse propósito e disse: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha, que está em Salmos, capítulo de número 96, Salmos de número 96, e o verso de número 3. Amém? Os profetas tiveram essa mesma visão dos propósitos divinos. Isaías 42, versículo de número 12. Isaías 42, versículo de número 12. Então é nossa obrigação, é uma chamada na minha vida e na tua vida. Talvez você pense assim: eu não tenho desenvoltura, eu não tenho habilidade para pegar no microfone, subir em cima de um púlpito, falar para uma multidão. Mas você consegue, com seu carisma, com seu jeitinho de se aproximar de alguém. Tem pessoas que têm facilidade de fazer amizades, né? Às vezes, em poucos momentos, ele consegue interagir com alguém. E esta é a ferramenta, esta é a habilidade, o jeito que o Senhor te deu para que você possa falar da palavra. Então, alguém que sobe em cima do púlpito e prega para uma multidão não é maior e nem menor do que você, que talvez pregue de um a um. Amém? Que talvez chegue a um familiar, a um ente querido e anuncie a palavra. Não. O mais importante é a palavra que está sendo anunciada. O interessante é que a Bíblia diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então, se você está pregando a alguém, vale mais do que um momento diante de uma multidão. Porque talvez um sermão numa multidão não traga ninguém. Mas você falando ali 5 minutos com alguém, você consiga ali, segundo a misericórdia e a graça de Deus, né, fazer com que esta pessoa se renda aos pés de Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Isaías 42, versículo 12. Deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. É a tempo e a fora de tempo. O profeta estava declarando: nós devemos render glória ao nome do Senhor. Desta forma, anunciando a palavra, falando que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele liberta, que Ele transforma, você está glorificando o nome do seu Deus. Você está exaltando o nome do Senhor diante dos homens. Amém? Os salmistas falaram da necessidade de proclamar a glória do Senhor entre as nações. Salmos de número 105, verso 2. E de as nações louvarem ao Senhor. Está em Salmos de número 117, versículo 1. Israel foi criado para testemunhar do poder e dos efeitos do Senhor na história.
O interessante é que nós, quando olhamos para a história de Israel, nós vamos ver que por muitas das vezes Israel se desviava do projeto de Deus. Muitas das vezes Israel, o povo de Deus, criava para si ídolos e deixava então a palavra e os princípios do Senhor. Eles se desviavam da vontade de Deus. E obviamente não tem como, irmãos, eu sair aí fora dizendo que eu sou cristão e quando eu estou, por exemplo, numa praça e de repente está passando ali num telão um jogo de futebol e existe ali pessoas dando sangue, torcendo, brigando, discutindo, e eu como cristão entro no meio daquela situação porque eu quero defender um ídolo do futebol e ali, irmãos, quebra tudo isso. Quem está em primeiro lugar no meu coração? Primeiro que eu não deveria nem estar ali no meio, porque já não é uma conduta de cristão. E o que acontece é muito isso. Quantos cristãos discutem porque o jogador de futebol fulano é melhor do que cicrano? Porque o Bertano ganha mais e faz mais coisa do que o outro. E isso é errado. Porque era um momento, talvez nem é um momento, porque as pessoas estão ali vidradas em outra coisa mundana, em outra coisa secular, e se você entrar com a palavra, obviamente não vai gerar ali libertação, né? Porque nós temos que ter sabedoria, né, para pregar, para falar. Então nós devemos saber nos comportar, irmãos, em muitas situações. Porque o que o povo de Israel fazia era isso. Deus era o Senhor deles. Deus queria ser única e exclusivamente Senhor do povo de Israel. Mas muitas das vezes eles criavam ídolos para si. Eles adoravam tantas outras coisas e deixavam Deus de lado. Então vamos tomar cuidado, porque nós sabemos que a nossa vida testemunha daquilo que somos e daquilo que vivemos, amém? Então lá dentro do nosso trabalho, né, nós sabemos que nós saibamos entrar e sair em certos tipos de conversa, certos tipos de assunto, e nos comportar como cristãos, né? Foi lido aqui acerca da testemunha. Nós somos testemunhas vivas do Senhor. Então, tudo que nós fazemos reflete a nossa vida com Deus, amém? Os judeus, contudo, supervalorizaram seu sistema religioso e sacrificial e não desempenharam seu papel missionário. Israel fechou-se em sua liturgia e em seus rituais e criou uma grande barreira entre outros povos. Tornou-se difícil a aproximação entre judeus e gentios. Isso foi um sério impedimento para a proclamação da glória do Senhor entre as nações. Então, irmãos, pregar o evangelho, né, quer dizer que nós somos sim santos, santificados pelo Senhor, lavados no sangue de Jesus. Mas nós não podemos criar barreiras entre pessoas. A Bíblia diz, né, em Salmo 1 que nós não devemos nos assentar nas rodas dos escarnecedores. Foi o que eu disse aqui. Um grupo de pessoas fazendo coisas mundanas, seculares, e você entra para participar. É uma coisa, está errado. A Bíblia está falando que nós não devemos participar. Mas você virar e dizer assim, não, eu não posso conversar com fulano, iniciar uma conversa, ter uma amizade com as pessoas ou com alguém que não conhece e não vive o evangelho, é errado. Porque você está criando uma barreira. De certa forma, irmãos, nós estamos demonstrando que nós somos melhores do que as outras. E não, nós só estamos aqui porque nós somos alcançados pela misericórdia e pelo sangue de Jesus. Amém? Um dia nós estávamos também lá no charco de lodo, no lamaçal de pecado, mas pela misericórdia de Deus nós fomos alcançados. Porque alguém decidiu nos abraçar, porque alguém olhou para nós e disse, eu preciso pregar o evangelho a esta pessoa, porque Deus irá mudar a história dele, Deus irá mudar a história dela. Então nós aprendemos até mesmo com o pastor Paulo, que todas as vezes que nós olharmos para alguém,
Talvez você pense assim, ah, mas o fulano está todo tatuado, de corrente, sem camisa, de bermuda. Ah, ele está com uma garrafa de uma bebida na mão. Então eu não quero saber de conversa com ele. Não. Você tem que olhar para a alma. O seu objetivo e o meu objetivo como cristão não é olhar o exterior, mas ver o interior. O que tem de precioso ali é a alma para o Senhor Jesus. Amém? Então, todas as vezes que você olhar para alguém, olhe o valor, né? Tem aquele hino que fala, irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Se nós passarmos a olhar as pessoas como alguém precioso para Jesus, irmãos, toda esta barreira vai ser quebrada. Então, nós não podemos ser como os judeus, que criaram uma barreira. Eles queriam somente, eu vou no culto, eu vou nas reuniões, eu tenho meu compromisso, eu sou separado de todo mundo, tá bom, não preciso fazer mais nada. Não, você precisa alcançar pessoas, você precisa amar as almas, aleluia, e desta forma o Espírito Santo que habita dentro de você irá te usar, amém? Estamos entendendo até aqui, irmãos? Talvez eu esteja correndo demais, amém? E o segundo subtópico é a igreja. Amém? Então, primeiro, Deus tinha o povo de Israel para testemunhar, e agora o Senhor tem nós, a igreja do Senhor, né, para testemunhar do Evangelho de Cristo. A igreja foi dada a tarefa de proclamar o Evangelho entre as nações. Ao chamar os 12, Jesus disse que a missão básica era anunciar a chegada do reino dos céus, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 7. Amém? Então a igreja tem a responsabilidade de anunciar a chegada do reino dos céus. Né? Nós vemos na vida de João Batista, anunciando o evangelho, anunciando Jesus Cristo, preparando o caminho, aleluia, e nós temos uma grande responsabilidade, diz o versículo de Mateus, capítulo 10, versículo 7, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. É uma mensagem atual para nós, irmãos. A humanidade nunca necessitou tanto de que a igreja pregasse o evangelho como nos dias de hoje. Jesus está às portas. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor na face da terra. E nós precisamos pregar, porque esta foi a responsabilidade que o Senhor nos deu. Em outra ocasião, Jesus chamou 70 discípulos e ordenou-lhes que, de 2 em 2, fossem às cidades e vilas, anunciando o reino, que está inserido em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 20. Amém? Nós não iremos ler, porque é extenso. Após a sua ressurreição, o Senhor ordenou aos seus discípulos que anunciassem a palavra por todo o mundo. Em Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 20. Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Amém? 18, 19. Glória a Deus. E chegando Jesus, falou dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo ou dos séculos. Amém. Então, irmãos, o Senhor, Ele está conosco. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para Ele vazia, sem antes fazer aquilo que apraz o coração de Deus. Então, quando você anuncia a palavra, quando você prega a palavra,
A responsabilidade de fazer a transformação, de fazer a libertação não é sua, é do Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence. Talvez você pregue hoje, amanhã, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos a mesma pessoa. E talvez você olhe e diz, parece que não surte mudança. Mas eu tenho a certeza que a palavra não está voltando para o Senhor vazia. Deus está trabalhando, Deus está operando. E no tempo certo, na hora certa, a libertação vem, a transformação chega. Amém? Mas nós temos que pregar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o apóstolo Pedro lembra a responsabilidade dos crentes na pregação do evangelho. Em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós olhamos esta palavra, irmãos, nós recebemos do Senhor muitas honras de sermos servos de Deus, povo de Deus, eleitos do Senhor. E é totalmente ignorância, egoísmo nosso, se nós simplesmente nos fecharmos para nós e não compartilharmos a palavra. Se nós nem mesmo dobrarmos os nossos joelhos e dizer, porque eu tenho isso comigo, eu sinto uma certa dificuldade de desenvolver com as pessoas um assunto para entrar na palavra, mas o que eu peço ao Senhor, como eu trabalho como barbeiro, muitas pessoas sentam na minha cadeira, para mim não atrapalhar o meu trabalho, para mim não ser um barbeiro chato, e eu conseguir ter o carisma da pessoa, fidelizar o cliente, eu peço para o Senhor, Deus, me dê estratégia. Uma das estratégias que eu tenho é pôr um louvor tocando o dia todo. E todas as vezes que eu percebo que um cliente olha para a televisão onde está passando um clipe de um louvor, eu percebo que aquilo ali está incomodando ele. E eu sempre creio, Deus, se olhou, eu creio que é pelo Espírito. E aí eu faço uma pergunta, Quem já participou aqui do curso de missões sabe que uma das ferramentas para nós iniciarmos um diálogo é perguntar para a pessoa acerca de Jesus. Por quê? Quando você pergunta para a pessoa o que Jesus é para você, de imediato, ela sabendo que você está perguntando, ela vai pensar assim, opa, eu vou responder, mas eu também vou ter a resposta dele de contrapartida, concorda? Porque não tem como eu fazer uma pergunta e eu não dar a minha opinião. Não é assim? Quando nós vamos falar de política, você fala, o que você está achando do governo? Aí a pessoa põe a visão dela e depois você vem e rebate com a sua, na sua opinião. E ali você inicia um diálogo. Então talvez aquela pessoa tenha uma visão superficial e você já tem uma visão mais aprofundada na palavra. E ali você tem a oportunidade de apresentar Jesus da forma que você conhece. Amém, irmãos? Então ponha isso na sua cabeça. Não precisa chegar, muitas das vezes, o Jesus te ama, é básico e simples e todo mundo fala. Mas ninguém pergunta, o que é Jesus para você? O que você acha da palavra, do evangelho? O que você entende? O que você pensa do propósito de Deus para a sua vida? E como você tem já a estrutura, como eu disse, você vai desenrolar então este assunto. Quem não participou, ainda não fez o curso de missões, irmãos, está ali muitas ferramentas na apostila em que você aprende a evangelizar, Faz ali distinção de evangelismo em massa, que é em grande multidão, como cruzadas evangelísticas, culto ao ar livre, e também o evangelismo pessoal, um a um, de casa em casa, ou no seu trabalho, com alguém que trabalha do seu lado, ou até mesmo na escola de alguém que estuda com você.
após a sua ressurreição, né, nós já lemos isso, que o Senhor deu ordem aos discípulos anunciar a palavra por todo o mundo. Amém? E o apóstolo Pedro nos lembra, então, de que é nossa responsabilidade de pregar o evangelho. A igreja é o agente responsável pelo anúncio da glória de Deus entre o povo. Glória a Deus. Então vamos para o segundo tópico. Vamos correr um pouquinho, que senão não dá tempo. O segundo tópico da lição vai nos falar que o campo que nós temos para evangelizar é o mundo. Amém? É preciso uma visão equilibrada sobre evangelismo e missões. Se todos enxergarem apenas o local onde vivem, como irá expandir-se o cristianismo? Se todos olharem só para os lugares mais distantes, sem nada fazer pelos que estão mais próximos, como seremos úteis no local onde estamos? Os cristãos do primeiro século tinham uma ampla visão quanto ao evangelismo e às missões. Como Israel falhou no desempenho da sua função missionária, essa tarefa foi dada à igreja. Tanto Jesus como os apóstolos enfatizaram a proclamação da palavra como meio para a expansão do reino de Deus. Ao convocar os 12 apóstolos para o trabalho, Jesus lhes disse que sua missão básica era anunciar a chegada do reino. Nós vamos ver o exemplo de Filipe em Atos capítulo 8, versículo 26. Filipe era diácono da igreja e pregava em todas as cidades por onde passava, sendo extremamente obediente à voz do Espírito. Amém? Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim: E ao anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Amém? Então ele obedecia a palavra e pregava em obediência a Deus. Também em Atos capítulo 10, né? O Senhor então abriu, através da vida de Pedro, abriu então a porta do evangelho aos gentios, em Atos capítulo 10, e também em Atos 9, versículo 32, né, quando Pedro pregou com fervor em Samaria. Então, irmãos, a palavra precisa ser anunciada, amém? Esta é nossa responsabilidade. Então, a igreja primitiva, né, os discípulos do Senhor, eles iam de um lado para o outro, anunciando o evangelho, assim como Jesus, o maior missionário, fez e deu o exemplo, amém? Nós não vamos entrar muito nessas referências para nós conseguirmos tempo. Nós vamos agora para o terceiro tópico. Então, como nós devemos pregar este evangelho e o que nós vamos pregar? Terceiro tópico. Nós sabemos que é necessário pregar e que o campo de atuação da igreja é bastante vasto. Porém, não basta boa vontade para se colocar a mão na obra, ou as mãos na obra. É necessário preparar para que a tarefa da evangelização seja bem sucedida. Amém? Aí nós vamos ver alguns aspectos importantes. Primeiro, tem que ter conteúdo na mensagem que é pregado. Amém? A pregação tem de ser simples, em linguagem clara. Irmãos, não tem como você fazer uma evangelização falando, né, dos cavaleiros do Apocalipse, né, das taças, e por aí vai. Né? Tem pessoa que quer já falar dos últimos acontecimentos sem anunciar a salvação primeiro, sem mostrar que Jesus quer libertar, quer transformar, quer lavar, quer fazer tudo novo, que vai um processo, um tempo, e assim, lá na frente, ele vai aprender
tudo isso, amém? Então, nós não podemos dificultar a palavra. Nós vamos ver que Jesus, ele usava parábolas, exemplos simples, para que as pessoas pudessem entender o que nós estávamos falando. Então, com sabedoria, com inteligência, você também pode usar de estratégia, exemplos, para que seja mais claro aquilo que você quer falar acerca da palavra, amém? É bem verdade, irmãos, que a Bíblia diz que não podemos mudar nenhuma vírgula, mas quando há propósito, é o Espírito Santo que usa, amém? Então, quando está ligado na terra, é ligado no céu. Nós não precisamos inventar nada, nós temos que deixar o Espírito Santo nos usar na simplicidade, amém? Jesus mesmo, ao evangelizar, usava linguagem simples e comparações que podiam ser entendidas por todos. O ponto central da mensagem pregada pelos cristãos do primeiro século era a pessoa e a obra de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Nós já lemos aqui. Então, nós temos que anunciar a Jesus Cristo, irmãos. Nós não precisamos ficar inventando história, né? A gente não precisa entrar, porque nos profetas, porque o povo de Israel, não. Você precisa pregar Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós todos precisamos da graça e da misericórdia de Deus, né? Foi um favor imerecido, isso é graça, né? Nós não merecemos, mas o Senhor nos amou, né? E deu o seu Filho em nosso favor, para que nós pudéssemos ter a oportunidade, né, de sermos salvos por Cristo. É simples a palavra, irmãos. É simples o Evangelho. Então nós não podemos dificultar. Em todos os sermões que há no livro de Atos, a ênfase recai na pessoa e na obra de Cristo, o Salvador. Porque todas as vezes que você falar de Jesus Cristo, nele não há nenhuma falha, não há nenhum erro. Se você trouxer para a pessoa, né, talvez o pastor de uma denominação, né, a fachada de uma igreja, o nome de uma igreja, irmãos, você corre um grande perigo de errar. Porque o homem falha, a igreja é falha, mas Jesus Cristo não. Muitas das vezes você chegar, não, vai para a igreja fulano de tal, vem para a igreja Bertana, alguém vai falar, não, porque lá eu ouvi que aconteceu isso. Porque tinha um fulano lá que era assim, se assado, lá eu não vou. Mas quando nós focamos em Jesus Cristo, assim como a igreja primitiva focava, ali não há erro. Porque ninguém vai poder falar de Jesus, porque Ele é a perfeição. Amém, irmãos? Então o foco do Evangelho é Jesus Cristo, é o único que pode libertar e o único que pode salvar. Aí nós vamos ver que nós devemos ter estratégias e criar novas estratégias. Talvez você chegue em alguém para falar da palavra e você não sabe de que forma você vai chegar. Ore ao Senhor. Peça a Deus, Deus, me dá estratégia para que eu possa falar. Me dá oportunidade para que eu possa anunciar. De que forma que eu vou chegar? De que jeito que eu vou falar? Qual o momento correto e certo? Nós temos de avaliar a metodologia que utilizamos para a pregação. Se ela for ineficaz, não haverá conversão. Então, irmãos, nós temos que ser inteligentes. Talvez nós vamos e criamos uma estratégia. Exemplo, tem pessoas que gostam de pregar num domingo, 2h da tarde, por exemplo. Tudo bem, a palavra está sendo pregada, mas é um momento que muitas pessoas estão almoçando. E numa mesa de almoço surgem muitas conversas, assuntos, e por aí vai, de comunhão entre família. Aí o alto-falante está lá anunciando, está falando, mas está tudo misturado ali. E muitas das vezes, irmãos, a gente pega ali pessoas que vão fazer um culto evangelístico, por exemplo, quer começar como se fosse dentro da igreja, quer começar às 7h e terminar às 9h30. Quer dar oportunidade para 30 pessoas louvar.
Aí tem um problema, né, irmãos? Nós estamos ligados na novela das 9, mas tem pessoa que está ali, não larga a novela por nada. Aí você põe o culto bem no momento que o diabo segura a pessoa. É falta de sabedoria. É simples, mas eu já observei isso. Quantas das vezes nós estávamos num culto evangelístico, dava certo horário, a pessoa corria para dentro. Por quê? Por causa da novela. Às vezes o jornal não chama a atenção de muitas pessoas. Então pega o culto das 7h30, às 8h30, no máximo às 9h. Seja rápido e objetivo, simples, sem ser cansativo. E isso com toda certeza vai cativar as pessoas. Amém, irmãos? É uma das que eu observei. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque parece que se torna maçante. A pessoa está fazendo ali a sua, como se diz, né, a sua tarefa. Eu estou anunciando, eu estou falando. Mas hoje em dia ficou monótono. Ah, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Nós temos que mudar a estratégia para conseguir chegar. Amém? E eu creio que com a ajuda do Espírito Santo nós faremos a diferença. Exemplo, tem pessoas que querem fazer visita na hora do almoço. Né, irmãos? Tem jeito? Tem pessoas que querem fazer visita no momento em que a pessoa, vamos supor, se for uma mulher de família, ela tem a responsabilidade do lar, de fazer um almoço, de arrumar a casa. Ao invés de ligar antes, falar, irmã, que hora que a irmã está mais tranquila nos afazeres? Que dia, que hora que a irmã está disponível? Não, a pessoa, eu vou lá agora e pronto. E muitas das vezes a pessoa não consegue te dar atenção, porque ela está ocupada com tantas coisas. Lembra da passagem de Maria e Marta? Quando Jesus chegou, né? Marta estava preocupada com os afazeres, irmão. E não queria dar atenção porque Jesus tinha para passar. Então nós temos que ter sabedoria, amém? Não é que Jesus não teve sabedoria, não, irmãos. É Marta que não quis dar atenção mesmo para Jesus, né? Podia ter largado tudo, porque quem não quer receber Jesus em casa, né, irmãos? Mas, né? A gente tem que ter sabedoria no quesito evangelização, propósito de ganhar almas, amém? No caso, elas já conheciam Jesus. Então nós devemos sair às ruas. É através do trabalho individual que se ganha almas. É fundamental que sejam feitos trabalhos de evangelização nas casas, nas vilas, nas praças, nas ruas, nos bares e também nas áreas rurais. Amém? Então nós vamos ver que Jesus ele não parava no seu ministério. Ele estava na rua, ele estava na beira do lago, ele entrava nas casas, a multidão acompanhava. Amém? Então Jesus pregava em todos os lugares, assim tem que ser nós. Ah, não, eu só prego para a multidão, só prego na rua, só prego no trabalho, não, só prego na igreja. Não, evangelismo é em todas as partes, em todos os lugares. Nós vamos ver, né, nas referências que nós colocamos aí, Marcos capítulo 4, versículo 1, do 1 ao 4, nós vamos ver que Jesus pregava próximo do mar da Galileia. Em João capítulo 4, versículo 40, ele estava em Samaria. E em Lucas 18, 35 ao 37, em Jericó, amém? Então, se nós formos ver as referências, né, o trabalho evangelístico, a obra de Jesus, ele não parou, amém? E o interessante é que ele não fazia barreira. Nós vamos ver lá, né, que a mulher samaritana, Jesus disse, é necessário passar por Samaria. Havia uma barreira entre o povo de Deus. Eles não queriam contato com os samaritanos. E agora Jesus falou, é necessário passar por ali. Jesus alcançou a alma de uma mulher e através dela ele alcançou a cidade toda. Toda aquela região, aquele território. Amém, irmãos?
E está escrita a palavra, é necessário passar por Samaria, é necessário entrar pelo caminho. Hoje nós temos várias ferramentas, mas como a irmã disse aqui, está tendo muita desculpa, né, irmãos? Isso é a verdade. Como ela disse, por exemplo, né, vamos trazer aqui para nós cristãos. Muitas das vezes nós falamos assim, eu não vou no culto devido à pandemia. Graças a Deus nós temos aqui toda a organização, né? O respeito, o distanciamento, o álcool em gel, uso de máscara e por aí vai. Mas nós encontramos pessoas em tantos outros lugares e a pessoa não se preocupa, né? Até no nosso trabalho, porque é uma necessidade. E se nós tratássemos a palavra de Deus, o relacionamento com o Senhor, a comunhão com Deus, como nós tratamos a necessidade do nosso trabalho, irmãos, a nossa vida espiritual seria muito mais fervorosa. É ou não é verdade? Porque para sair para trabalhar, nós chegamos no horário, nós respeitamos, nós estamos lá todos os dias. Mas quando se fala de evangelho, de igreja, de pregar, de evangelizar, de fazer culto, de fazer visita, nós limitamos devido ao Covid. Eu não vou porque tem que entrar na casa. Irmãos, tem dois extremos aí. Parece até fácil, mas é até difícil pregar para quem já conhece, mano, porque tem um coração mais endurecido. Porque muitas das vezes o ser humano acha que sabe. Nós vamos encontrar isso, né? Alguns evangelistas que nós fizemos na noite, nós vamos perceber que muitos dos que estão caídos aí são pessoas que eram pastores, obreiros, pessoas que eram cristãos e que infelizmente, né, caíram por motivos pessoais deles. Mas nós vamos encontrar muita resistência devido a isso, por eles já conhecerem. Quando a gente vai levar, muitas das vezes nós voltamos com muitas lições. Pregamos sim, anunciamos sim, mas nós voltamos com muitas lições. Então, irmãos, nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Tanto resgatar quem saiu, quanto trazer quem nunca conheceu. Amém? Para a glória de Deus. E nós vamos também falar sobre o uso de um bom material evangelístico. Nos cultos de ar livre, nós devemos nos preocupar com os instrumentos e equipamentos de som, a fim de que estejam em perfeitas condições. A igreja deve colaborar, comparecendo. É muito importante isso, irmãos. Quando o pastor convoca uma cruzada evangelística, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Se você passa numa rua que tem 10 lojas, em uma loja está lotado de pessoas e nas outras não tem ninguém. Qual loja que você vai? Aqui não tem ninguém, aqui está cheia. Agora, como que a igreja faz uma cruzada evangelística, a igreja não vai para a rua, só está o pastor e os obreiros pregando, as cadeiras lá embaixo está tudo vazio, não tem obreiro para apoiar, não tem jovem para dar um apoio se aparecer um jovem, não tem irmã para abraçar uma senhora que precisar, os varões e assim por diante. Como que a pessoa vai olhar aquilo ali e vai falar, mas se nem os crentes não vai, por que eu vou sentar ali para ouvir? Tá entendendo, irmãos? Quando tem um evangelismo na minha rua, né, na minha casa, e eu não estou aqui, que eu não tenho responsabilidade com a igreja, eu sento e vou ouvir a palavra. Mas não é a minha denominação, não. Eu estou mostrando para a sociedade da minha rua que, independente se é eu ou se é a minha igreja que está pregando, eu estou ali para ouvir e apoiar o trabalho. Porque quem está falando é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então nós devemos ter respeito. Muitas das vezes nós passamos e nem cumprimentamos. Está tendo um trabalho evangelístico, Paz do Senhor, Deus continue abençoando. Se você não pode parar, mesmo dentro do carro, vai intercedendo. Jesus abençoa. Que surte muitos frutos, né? Que o Senhor alcance as vidas, as almas que precisam, irmãos. O mundo espiritual precisa da nossa guerra em oração. Tudo isso, irmãos, é trabalho de evangelismo. Se você não pode ir, você tem que interceder. Se você já intercede, tem condições financeiras para abençoar, para investir,
invista, mas faça a obra de Deus. Isto é evangelização, isso é missões, amém? Aleluia. E nós temos que tomar cuidado com os folhetos. Muitas das vezes nós pegamos folhetos de pessoas, né, recebemos de alguém e nós nem mesmo paramos para ler o que está inserido no folheto. Aí você pensa assim, eu peguei, não preciso, porque eu já vou na igreja, já ouço a palavra, já tenho a mensagem no meu coração, eu vou dar para alguém. Você nem parou para ler o que está escrito, só porque tem Jesus escrito ali em cima. Mas você não sabe o contexto do que está escrito. Tome muito cuidado. Nós aprendemos isso no curso de missões. Nem tudo que está escrito Jesus está em Jesus, irmãos. Amém? Então, leia, esteja atento, né? Um cuidado que tem que ter, você entrega um folheto, mas você precisa ter uma referência de um ponto, às vezes uma igreja, ou dizer para a pessoa, olha, procure a igreja mais próxima, que prega Jesus, a genuína palavra, vai ouvir o evangelho, amém? Tenha o cuidado, hoje nós temos o WhatsApp, né? Algo que faz aqui, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, pega o número e manda uma mensagem, né? Depois, posteriormente, aquele culto, após a pessoa ter aceitado Jesus Cristo, para que você dê um amparo, para, se puder, faça um discipulado em nome de Jesus, amém? E nós devemos, então, como eu disse aqui, usar os meios de comunicação, que é os jornais, os rádios, aqui nós estamos usando, né, o Facebook, né, também o YouTube, para anunciar esta palavra santa, e nós cremos que tem alcançado muitas e muitas pessoas para a glória de Deus. E quem faz a obra é Ele, amém? Então, enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo está operando lá dentro do lar, né, de alguém, a palavra está sendo ministrada. Talvez você que está parado, talvez você que desanimou na fé, talvez você que deixou de lado a chamada da pregação do Evangelho, que outrora você pregava com fervor, né, toda oportunidade que tinha você falava, e de repente você parou. Deus está te incomodando nesta noite. O Espírito Santo chama a tua atenção, aleluia, para que você volte a anunciar esta palavra, para que você viva aquilo para o qual o Senhor te chamou, amém? E nós vamos para a conclusão, aleluia, que está em Salmos de número 126. A conclusão diz assim, embora, está faltando, aleluia, letra ali, amém? Embora a semeadura seja uma obra de muito trabalho e tristeza, irmãos, que os irmãos sabem, né? Que nem sempre o evangelismo vai ser satisfatório e alegre. Muitas das vezes é um trabalho árduo e muito triste. A colheita sempre vem acompanhado de alegria. Amém, irmãos? Aí nós vamos ver então os Salmos de número 126. Aleluia. Glória a Deus. Salmos de número 126, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Já vamos encerrar em nome de Jesus. Salmos de número 126, diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Então, irmãos, vai ter alegria. Amém? Podemos dizer que vai valer a pena. Aleluia. Talvez você não veja hoje de imediato o fruto, mas o Senhor, Ele cuida de todas as coisas e Ele vai trazer com alegria, aleluia, os frutos do seu trabalho em nome de Jesus. E em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7, para encerrar.
Lucas 15, capítulo 7. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, irmãos? Então não adianta olhar o mundo inteiro e dizer, mas tem milhares perdidos. Não, ganha de um em um, porque há festa no céu, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Amém? No nome de Jesus, este é o estudo, esta é a palavra que o Senhor coloca no nosso coração. Eu peço para que os irmãos se coloquem de pé. Nós vamos estar orando, aleluia, e pedindo ao Senhor que Ele ponha o fervor para que nós possamos entender essa responsabilidade da evangelização. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai. Te glorificamos, Senhor, por esta palavra, Senhor, por este estudo glorioso que nos leva a entender a grande necessidade, ó Pai, de falarmos a tempo e a fora de tempo, de sermos, ó Pai, um instrumento precioso nas mãos do Teu Espírito. E nesta noite nós pedimos a Ti, Senhor, estratégia para que possamos falar da Tua palavra, anunciar o Teu Evangelho. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai querido, para que possamos assim, ó Pai querido, não machucar, Senhor, não espantar, ó Pai, mas que nós possamos plantar a Tua palavra e que a Tua palavra venha surtir frutos e efeitos nos corações e nas vidas, ó Pai, que estiverem ouvindo. Senhor, então nos usa, Pai, como ferramentas preciosas, ó Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nos dá sabedoria, entendimento e nos usa poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém.